A nossa conversa vai ser muito sobre essa interface de como fazer acontecer as coisas. Muitos de vocês se perguntam, mas quando as coisas vão acontecer? E quando é que elas acontecem? E antes de entrar nesse problema, eu gostaria de dar colocar para vocês a minha visão da cidade. Primeiro, para mim, a cidade não é tão complexa quanto os vendedores de complexidade querem nos fazer acreditar. E o mundo está cheio de vendedores de complexidade. Então, para mim, para mudar uma realidade, você tem que ter uma vontade política, uma visão solidária, uma estratégia e saber montar de cada problema, transformar numa solução. Então, eu gostaria de apresentar alguns personagens de um livro que eu fiz há quase 20 anos. Esse livro era para ensinar os adolescentes sobre a cidade, mas gente de qualquer idade. Esse livro tinha alguns personagens. E o personagem que simboliza para mim a cidade é a tartaruga, porque ela é uma estrutura de vida, trabalho e movimento. E, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga representa uma tessitura urbana. Então, vocês podem imaginar o que aconteceria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Morar aqui, trabalhar aqui, lazer lá, a tartaruga iria morrer. E é isso que está acontecendo em grande parte das cidades no mundo, e quando a gente separa as funções da cidade. Morar aqui, trabalhar lá, quando a gente separa as pessoas por renda, quando a gente faz as pessoas viverem fora da cidade, quando separa as pessoas por idade, por religião, toda vez quando você faz isso, você começa a matar a cidade. Quando se fala em sustentabilidade, os bancos, por exemplo, acham que estão sendo sustentáveis porque o talão de cheque é em papel reciclado. Isso não é suficiente. Ou alguns empreendedores que fazem condomínios fechados fora da cidade e tem alguma arborização, eles dizem que é um desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, é contra a cidade. Quanto mais alto o muro, mais gente vai te esperar na hora da saída. Então, essa é a metáfora que eu tenho para a cidade. Outro personagem é o carro, que no livro chamava Otto, o automóvel, que é o tipo do convidado que vem para uma festa e não quer mais sair. E bebe muito. E tosse muito. E é muito egoísta, porque só transporta uma, duas pessoas. Muito exigente, porque que você prepara-se tudo para ele, cada vez mais viadutos, cada vez mais freeways. Eu já disse várias vezes, mas não custa repetir, que o automóvel é a nossa sogra mecânica. Nós temos que ter muito boas relações com as nossas sogras. Mas nós não podemos deixar que elas comandem as nossas vidas. Em outras palavras, se a única mulher da tua vida é a tua sogra, você tem um puta de um problema. Eu tenho afirmado recentemente que o automóvel vai ser o cigarro do futuro. Você vai ter o teu carro. A indústria vai continuar a fabricar automóveis, mas o uso é que vai mudar.
Você vai ter o teu carro para viagens, para lazer, mas para itinerário de rotina, você vai ter que depender, vai ter que trabalhar com melhores soluções de mobilidade, melhores soluções de transporte público. Não tem outra solução. Pensar a cidade para o automóvel não é viável. Nós temos visto aí um falso debate entre o carro e o metrô, como se essas fossem as duas alternativas. A solução não está nem no carro nem no metrô. A solução está em usar todos os modos de transporte de maneira adequada. Bom, não é fazendo mais uma pista na marginal que você vai resolver o problema. E também não dá para esperar mais 20 anos por mais uma linha, mais 20 anos para outra. As cidades que fizeram redes completas de metrô, elas fizeram há 150 anos atrás, 100 anos atrás, quando era barato trabalhar no subsolo. Ainda vamos ter linhas de metrô, é importante, mas nós não podemos esperar, nós vamos ter que criar outras alternativas. Uma alternativa é o acordeão, o bandoneão, transporta 300 passageiros, e você pode conferir a esse veículo a mesma performance que um metrô. Tudo depende da frequência. Você não tem que esperar mais de 1 minuto. Bom, cada cidade tem um desenho. O que é o desenho de uma cidade? Às vezes é linear, às vezes é radial. Alguns exemplos: Curitiba, Rio, São Francisco na Califórnia, Oaxaca no México, elas têm um desenho. E o que é esse desenho? É uma estranha arqueologia que você vai recuperando os antigos caminhos e os espaços que nos são muito caros e criamos uma ossatura, uma estrutura de vida e trabalho e movimento juntos. Então, a cidade é uma estrutura de vida e trabalho e movimento juntos, e mobilidade juntos. Isso vale para a cidade, isso vale para um estado, isso vale para um país. Todas as vezes que nós separarmos a atividade econômica das pessoas, dos assentamentos humanos, toda vez que a gente separa, não acontece coisa boa. Então, a cidade que não tem um desenho claro, ela não tem prioridade, ela não sabe para onde vai. E é muito importante isso. Bom, eu só rapidamente vou dar um exemplo. Curitiba tem um desenho. É uma estrutura de vida e trabalho e mobilidade, tudo junto. E onde acontece maior densidade, há mais oferta de transporte público. E aqui a cidade tem o seu desenho e é consolidado pelo sistema de transporte. Bom, eu vou contar para vocês qual foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Foi do meu motorista. Quando eu era prefeito, não tinha equipamentos, o máximo que se conseguia era um audiovisual. Então eu e o meu motorista, nós carregávamos a maquete da cidade, que era uma visão de como a cidade iria ser se seguisse aquelas diretrizes. A gente levava a maquete da cidade e toda noite ia para uma outra vizinhança discutir e mostrar a ideia. E passamos meses fazendo isso. Passaram-se os anos. Um dia o mesmo motorista, eu já era governador, e o motorista foi me levar para o aeroporto e eu ia para Brasília. Aí eu disse para ele: você conhece Brasília? Ele disse: não. Então venha comigo.
Ele disse, mas eu nunca entrei num avião. Mais uma razão. Aí ele entrou num avião, o avião começou a subir, ele olhou e disse, igualzinho a maquete. A cidade havia respondido àquilo que a gente havia proposto. Bom, rapidamente, nós não tínhamos recursos para fazer metrô, então a solução foi ônibus, canaleta exclusiva, enfim, e esses tubos de embarque. E aqui está como o sistema é hoje, ou alguns anos atrás, como começou, uns 50 mil passageiros por dia, hoje já está 2,5 milhões de passageiros por dia. 2,5 milhões. Sabe quantos passageiros o metrô de Londres transporta por dia? 3 milhões. E é o metrô mais antigo, uma estrutura completa. É uma cidade muito maior. Então, às vezes, a gente não tem as condições de fazer o ideal, mas a gente vai conseguindo fazer. Inovar é começar. E a outra coisa, se você quer criatividade, corte um zero do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros. Porque nós estamos acostumados a uma síndrome de desperdício. E eu acho que, para mim, sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Se você desperdiçar 0, a tua sustentabilidade vai para o infinito. Então, poupar mais, desperdiçar menos. Poupar mais, desperdiçar menos. Bom, então, eu sempre me preocupei com que as coisas não fossem inacessíveis, caras demais. Que aí, vocês veem o exemplo da Copa do Mundo. Eu, toda vez que falo nisso, eu fico puto da vida, porque o Brasil, se é uma coisa que o Brasil não precisa, é estádios. Nós temos estádios em profusão. Não tem grande vantagem desmanchar um estádio em Natal para fazer um outro estádio, 5 mil pessoas assistindo a mais. São Paulo tinha, eu sou corintiano, mas São Paulo tinha o Morumbi e tinha o Pacaembu. Não tinha razão para mais um estádio. O grande problema do Brasil para a Copa do Mundo não é estádio, é logística aérea e mobilidade urbana. E isso, eles não estão fazendo nada. Tem cidades que fizeram, veja só, ligações do aeroporto direto para o estádio de futebol. Resolveu o problema de acesso assim. Houve um servilismo tão grande à FIFA, porque a FIFA diz, tem que ter estacionamento para 10 mil carros. Nós, os bobos, vamos lá e fazemos estacionamento para 10 mil carros. A maneira mais fácil de resolver num jogo importante, não precisa nada disso. Você redireciona a frota para o estádio. E de qualquer lugar da cidade você pode ir para o estádio. Não precisa gastar, não precisa fazer estacionamento. Você consegue redirecionar a frota facilmente. Não há necessidade de... Então, essas coisas de desperdício... Bom, vamos adiante. Olha, às vezes a solução é simples. E a maneira de fazer acontecer, para mim, é um compromisso com a simplicidade e com a imperfeição. Porque você não pode querer ter todas as respostas antes. O importante é começar. Você querer todas as respostas antes, você não vai começar nunca.
Então, o processo de planejamento é um itinerário, onde você começa e deixa um espaço para a população te corrigir quando você não está no caminho certo. Bom, esses tubos de embarque conferem ao ônibus a mesma performance que o metrô, porque você paga antes, embarca no mesmo nível, você metroniza a operação do ônibus. Você pode conseguir performance igual ao metrô. O metrô da Segunda Avenida em Nova York, eles estão discutindo há 50 anos. Estão começando agora, vai levar mais 20 anos. São 70 anos, 4 bilhões de dólares, e essa linha lá em Nova York não vai levar mais passageiros que a linha de ônibus que passa em frente à minha casa. Então, é a maneira como você propõe. Esse é o... Bom, vocês conhecem, sabem como é que isso funciona. São poucos metrôs no mundo que têm a possibilidade de conferir ao cadeirante ele usar o sistema como qualquer outro passageiro. E quando nós inauguramos, o pessoal queria fazer rampas. Eu disse, não, rampa não, porque tudo que o cadeirante quer, ele quer ser independente. Se você botar uma rampa, você vai ter que colocar uma pessoa para empurrar. Vamos começar sem rampas e tenho certeza que a gente vai encontrar uma solução. 15 dias depois, o pessoal da nossa equipe bolou esse elevadorzinho, 30 centímetros de diâmetro, e que levanta uma plataforma e você garante o acesso a que ele possa usar como qualquer outro passageiro. Bom, nós começamos essa ideia de integrar, de usar esses tubos no Rio de Janeiro, quando eu coordenei o Projeto Rio ano 2000. Isso foi em 83. E a gente já tinha proposto a integração ônibus com metrô, e o que aconteceu? O pessoal do metrô era contra, as empresas de transporte público eram contra, e não aconteceu. 25 anos depois, a mesma companhia do metrô e os mesmos empresários, quer dizer, as mesmas empresas de transporte, nos contrataram para fazer o projeto de mobilidade para a Olimpíada. Como foi a solução que hoje está sendo implantada no Rio, não é exatamente esse detalhe das estações, mas as linhas são as mesmas. No fundo, você desce do ônibus e integra com o metrô. É um sistema só, os veículos são diferentes. Mas isso como seria na paisagem do Rio de Janeiro. Infelizmente não vai ser feito com esse detalhe, mas não tem importância, eles estão fazendo direito. Agora, que fica bonito, isso fica. E então, a gente vê que não existe, na verdade, não existe sistema ideal. Se você tem um metrô, ele tem que ser um metrô esperto. Se você tem um ônibus, tem que ser um ônibus esperto. Um táxi esperto. Táxi esperto é o táxi de Londres. Você embarca rápido, não precisa ficar apanhando chuva para o sujeito abrir o porta-mala e botar a mala. Os franceses transformaram a bicicleta num transporte público, com o Velib. Hoje, muitas cidades no mundo hoje estão usando a bicicleta como alternativa de transporte público. Eu acho que daqui a pouco nós vamos entrar num outro elemento no transporte da cidade, que é o transporte público individual. É o carro pequeno que faz o papel da bicicleta, onde você não é o dono. Você paga o consumo de energia. Agora, veja bem, não basta ser elétrico, porque é a maneira de usar o carro elétrico. Bom, eu tenho uma obsessão, eu queria desenhar o menor carro do mundo.
o carro que fosse a metade do Smart Car na largura e a metade no comprimento. E nós começamos a fazer esse carro. E o importante, metade na largura, metade no comprimento, e eu poder entrar dentro do carro. Não. Aham. Nós fizemos já uns 7 protótipos. E a coisa foi evoluindo. E fizemos de 2 lugares, mas o que a gente está fixado é nesse desenho, que é um carro de papel, com 2 placas de cartão, uma resina que torna o carro muito forte, mas ele é reciclável. Então é nesse carro que nós estamos trabalhando. Nós levamos já em várias exposições, em Paris, em Berlim. Agora, a ideia é onde usar esse carrinho. Você tem que usar numa área mais domesticada. Você não vai pôr numa autoestrada o carrinho. O que eles estão fazendo na Europa é fazer carros de alta performance elétricos. Então o carro vai para a estrada, um carrinho pequeno, e o carro grande fica na cidade, o que é uma tonteria, né? Então, a ideia nossa é conviver com o transporte público e usar dessa maneira, a bicicleta e o carrinho elétrico, em conjunto. Essa foi uma matéria que o Globo fez sobre o Doc-Doc. A cada dia está mais fácil imaginar o futuro, ainda mais com a ajuda dos pesquisadores e dos otimistas. E para fazer parte dessa turma, precisa acreditar que o trânsito nas grandes cidades pode ser outro, bem melhor. Este é o Doc-Doc. Quem dirige é o inventor, o arquiteto Jaime Lerner. Um dos urbanistas mais respeitados do mundo com seus projetos de transporte coletivo. Esse carro foi pensado para ser um transporte público individual. Você paga pelo tempo que você usa. Os Doc-Doc são elétricos e ficariam em terminais de ônibus ou de metrô, assim, em fila, e seriam reabastecidos automaticamente em contato com o trilho que transmite energia. Autonomia de 100 km e a velocidade máxima 25 por hora. E repare, não tem painel. O motorista que dirigir este carro com certeza vai adquirir novos hábitos. Então que tal começar a se acostumar com o novo acelerador? Ele funciona por esta alavanca. O motorista precisa deixar o veículo em outra estação e carga nele. Não basta o carro ser só elétrico. É a maneira de usar o carro elétrico que é importante. Ele não é um carro para pegar estrada. Em teste, ele até anda no meio do trânsito, mas quando for pra valer, deve circular apenas em faixas exclusivas, nas ciclovias, por exemplo. Até porque, sabe do que é feito o Doc-Doc? É um material de papelão reciclado. Então essa carroceria inteira é feita desse papel aqui? Fabricada com a estrutura desse papel. Tendo uma capa de papelão resinado. Toda a parte de desenho e dimensional está praticamente resolvido. É fruto agora dos nossos estudos o aperfeiçoamento na parte motora. O Doc-Doc já vai para o 5º protótipo e reacende a aposta num carro urbano brasileiro. O primeiro representante desse conceito é o Aruanda, de 63. Na década de 60, as pessoas acreditavam que as cidades caberia sempre mais carros. Eles apropriavam casas e faziam ruas maiores, e eu fiz a proposta de diminuir o carro em vez de aumentar a rua. Outro visionário, João Amaral Gurgel, tenta driblar a crise do petróleo nos anos 70 com o Itaipu. Era uma super novidade para a época. Na verdade, ele fez esse carro sem dinheiro, sem dominar a tecnologia. O objetivo dele era ser um carro urbano para 2 pessoas que podia ser abastecido em casa. Um
projetos pioneiros de quem enxerga antes questões que são tão atuais. Os elétricos e urbanos brilham nos salões. Quem sabe o Doc Doc chega lá. É o carro do futuro? Com certeza, eu acho que é o carro do momento já. O futuro é hoje. Bom, o que eu procuro colocar aqui é a maneira de vencer alguns obstáculos para a gente fazer acontecer uma coisa. Eu queria colocar aqui uma coisa que todo mundo fala em sustentabilidade e às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Para mim, eu tenho uma obsessão, é ensinar sustentabilidade para as crianças. Porque a gente fez assim com o lixo lá em Curitiba, ensinamos todas as crianças, em todas as escolas, como separar o lixo, e as crianças ensinaram os pais. E há 20 anos que nós temos a mais alta taxa de separação de lixo no mundo. 70%, 60% da população fazem a separação. Então, não é só ampliar o índice de áreas verdes, onde nós mudamos de meio metro quadrado por habitante para 52 metros quadrados. E a população triplicou, ou seja, é muito mais. E aí, a maneira como foram surgindo os parques. Veja, o grande arquiteto Richard Rogers, que ele esteve em Curitiba. Veja, arquiteto inglês, sabe o que ele gostou mais? Os parques. Imagina, saindo de Londres, onde tem os parques mais bonitos, ele disse, não, mas vocês fizeram os parques em pouco tempo. E a arquitetura dos parques é boa, muito boa. E porque nós usamos postes reciclados, quer dizer, quando as companhias de energia e de telefone trocavam por postes de concreto, a gente comprava. E toda a arquitetura dos parques é feita com esses postes reciclados, já estão tratados, né? Bom, aqui é o Jardim Botânico. Quantos anos leva para fazer um jardim botânico? 100 anos. Esse foi feito em 3 meses. Mas não houve milagre nenhum. Na verdade, o que nós fizemos foi entregar alguns equipamentos já em 3 meses. E continuamos, e vamos continuar plantando por 100 anos. Mas a população já vai desfrutar do Jardim Botânico. Aqui é a Ópera de Arame, que, enfim, é uma antiga pedreira, foi transformada num teatro em 2 meses, dentro da lei. É isso que eu quero discutir depois com vocês. E como foi feito isso? Nós usamos um tipo só de material e fizemos uma concorrência para esses tubos metálicos e uma concorrência para a mão de obra. Em 2 meses, o teatro estava pronto. E é um teatro magnífico. Essa era uma pedreira que estava sendo usada como depósito de lixo. E essa pedreira foi transformada num parque muito bonito. E veja, o que é pedreira, uma pedreira numa cidade? É uma ferida feita na natureza. O homem fez essa ferida. Mas, com o tempo, essa ferida ganhou uma outra paisagem e a gente tirou partido disso. Eu vou passando muito rápido até chegar no ponto da discussão. Veja, você não joga fora um retrato de família. Mesmo que você não goste do nariz de um tio, por que você não joga fora? Por que você não rasga esse retrato? Esse retrato é você mesmo. E a cidade é o nosso retrato de família. E o que compõe isso? São as nossas referências.
Nem sempre é só o edifício que pertence ao patrimônio histórico da União, às vezes uma antiga fábrica. O Espanhol, que foi transformado num teatro, foi inaugurado pelo Vinícius de Moraes, aspergindo uísque, gotas de uísque, para inaugurar. Aqui aconteceram coisas extraordinárias nesse teatro. É um teatro de 220 lugares. Aqui nós tivemos todos. Elis Regina, Tom Jobim, Vinícius, Milton Nascimento, todos se apresentaram aqui. Todos faziam questão de se apresentar aqui. Em 1980, por aí, antes da anistia, nós tínhamos aqui as grandes discussões do país. Antes da anistia esteve o Lula, esteve Fernando Henrique Cardoso, tiveram os grandes pensadores, artistas. Foi uma época extraordinária. Então, às vezes, um espaço pequeno pode criar uma grande transformação. Esse setor histórico da cidade, muita influência alemã. Essa rua de pedestres que a gente fez em 72 horas. Horas, não é dias, horas. Esse é o Memorial da Cidade, que procura contar a história da cidade. E nos 300 anos de Curitiba, nós procuramos homenagear a nossa contribuição étnica. E começou a surgir um concurso aí, um portal italiano, o Parque Ucraniano, o Parque Polonês, o Parque Japonês, o Parque Alemão. E como nós tínhamos gente de todo o mundo, e quando a União Soviética se dissolveu, e nós tínhamos gente do Uzbequistão, Cazaquistão, Urbequistão, nós tivemos que parar o programa porque não tinha dinheiro para fazer tanto parque. Bom, outra coisa, às vezes demora, o processo de planejamento é demorado. Eu gosto dessa ideia da acupuntura. Por quê? Às vezes, você não precisa ficar esperando anos e anos. Uma intervenção pontual, você consegue dar uma nova energia para a cidade. É o mesmo processo da acupuntura. Não é no lugar do planejamento, é para ajudar o processo de planejamento. Então, aqui nós temos grandes exemplos de acupunturas. O Louvre do Yempei, que com um gesto ele resolveu problemas de séculos, de rearrumar todo o Museu do Louvre, reorganizar. Não precisa ser obra grande, esse é o menor parque de Nova York, o Paley Park, tem 13 metros por 32, e é um parque bonito, uma boa acupuntura. Ou essa do Oscar Niemeyer, lá em Curitiba, o Museu do Olho. E ele fez esse projeto com 95 anos. Está sendo muito bem usado, tem 36 mil metros quadrados. É um museu magnífico. Bom, essa é uma acupuntura que nós fizemos, é o Parque da Bossa Nova, no Rio. Fizemos um projeto, a obra não começou porque estão usando o terreno como canteiro de obras no metrô, mas logo vai começar. E a ideia do Parque da Bossa Nova é um teclado com o doce balanço do mar. E aqui nós teríamos toda a história da Bossa Nova. A Bossa Nova é o fundo musical do Rio de Janeiro. É uma das músicas mais tocadas no mundo. Bom, esse é o projeto que a gente fez, uma acupuntura que a gente fez para o Fittipaldi. Ele queria um museu da velocidade. Eu disse, não, vamos fazer um museu da mobilidade. Então, é a velocidade congelada. E nós propusemos esse museu. Às vezes, projetos não acontecem. Não precisa se frustrar. O importante na nossa profissão é propor. Nós somos os profissionais da proposta. A gente tem que propor sempre. Esse é um projeto, uma proposta que a gente fez para os 50 anos de Brasília. Por indicação do Oscar Niemeyer, nós fomos contratados.
para organizar o aglomerado urbano de Brasília. Então, aí foi um projeto onde a gente procurava preservar o plano piloto, né, muito formal, e dar uma forma à região, ao aglomerado urbano, que é caótico. E a gente conseguiu essa analogia das duas metáforas, né? Uma é o avião e o plano piloto, e esse aqui são esses pássaros e os fundos de vale, o que dariam o desenho a Brasília do aglomerado. E ligando as duas, um bulevar, né? Bom, vocês conhecem o projeto do Calatrava em Valência, que é o Ombractum, aquele para sombra, um prédio para dar sombra. O Calatrava é um gênio, mas às vezes são obras caras. Nós resolvemos propor uma praça de sombra lá em Brasília com buquês de bambus. E o bambu é um dos materiais mais sustentáveis que existem. Essa foi uma acupuntura que a gente fez em Cuiabá. Um reservatório foi transformado num museu. Foi feito. O Oaxaca, a gente propôs, eles queriam fazer um espaço para 10 mil pessoas para convenções. Aí eu disse, vocês vão desperdiçar. Usar uma vez só 10 mil pessoas, vocês têm um clima magnífico. Então, façam auditórios de 1000 lugares e o pátio, quando precisar de 10 mil pessoas, usem o pátio. Esse é o projeto que estamos fazendo agora em Santiago dos Cavaleiros, na República Dominicana, onde estamos transformando uma antiga pista de aviação num parque que vai ter grandes espaços para jovens e crianças, vai ter o jardim botânico. Nós estamos detalhando esse projeto. O exemplo, normalmente, quando você tem um grande espaço para shows, em geral, um estacionamento, é um asfalto, não tem cara, não tem caráter de um espaço cultural. A gente procurou criar com esses camarotes, com essas colunas. Esse é um outro projeto em outra acupuntura, em Mazatlán, no México. É uma ilha que nós queríamos fazer a ilha sem carro, onde essa ilha fica em frente ao setor histórico de Mazatlán. Então a ideia era fazer a ligação com o barco, não levar o carro dentro da ilha, e infraestrutura muito simples, tudo, esgoto, tudo bem pensado, assim, e as construções, a ilha está toda modulada em palmeiras de 10 em 10 metros. Então as construções ficariam entre as palmeiras e a iluminação pública seria a iluminação das palmeiras. Aí eles queriam fazer um grande hotel. Aí eu digo, mas vocês vão estragar com uma estrutura enorme dentro. Aí acabamos descobrindo que tinha um morro que eles tinham cortado para fazer o pier. Então nós propusemos o hotel preenchendo a silhueta do morro. E ficou uma coisa como esta. Bom, aqui em São Paulo, faz muito tempo, a gente propôs um cais de arame para integrar toda a região do mercado. E por que de arame? Porque se houvesse uma enchente, você recuperava fácil, né? E não aconteceu, mas eu ainda gosto muito dessa solução, porque se integra toda aquela região próxima ao mercado. São Paulo, a Nova Luz, há uns 6, 7 anos atrás, mas a gente fez uma proposta. E trabalhamos 4 anos e conseguimos uma solução que a Imurb já tinha aceito. A ideia era que tudo fosse feito ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão quem construísse antes ia levantar o custo da terra para os demais, aí ia tornar inviável. Bom, a prefeitura não decidiu,
não sei por que razões, e hoje nós temos, não mudou nada na Cracolândia, continua a Cracolândia. E é isso que eu gostaria de levantar para vocês. Fazer acontecer é muito difícil hoje no Brasil. Nós estamos hoje paralisados. Por quê? Onde é que as coisas acontecem? Quando alguém tem uma vontade firme e faz. Onde é que as coisas estão acontecendo? No Rio. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer aqui em São Paulo. Porque é uma vontade política. Mas no tempo que eu lidei, o que acontecia? Os prefeitos se ocupavam da política e deixavam a decisão para a burocracia. Quero dizer, excelentes profissionais, mas ninguém vai assumir a responsabilidade se o prefeito não dá força. Então, eu só vejo uma coisa acontecer. Se você quer fazer acontecer, tem que ter a coragem de fazer. Você sabe que vai ser incomodado pelo Ministério Público, todo mundo vai ser processado, mas faça. Se você tiver consciência que você está fazendo a coisa certa, assuma o risco. Ou então não ocupe cargo público. Se você não tem medo de assinar, não ocupe cargo público. É muito fácil. Bom, ainda era essa proposta Nova Luz. A última, então, era todo um parque nas coberturas. Bom, esse é um projeto que nós estamos fazendo em Angola. Nós estamos trabalhando em 12 cidades em Angola, desenhando ruas, desenhando a moradia muito barata. Olha, Angola é o país onde o custo é a coisa mais cara no mundo hoje. Luanda, o custo de vida é o custo mais caro do mundo. E a gente está conseguindo viabilizar programas integrados à cidade com construções acessíveis. Estão acontecendo. É coisa barata, mas tem caráter. Bom, esse é um projeto que vai acontecer em Porto Alegre. Participamos juntos de uma concorrência, junto com uma equipe espanhola, Procais Mauá. E tem aquela história daquele muro, que construíram um muro em Porto Alegre para querer prevenir da máxima tragédia. Então o muro foi construído e ninguém tem coragem de demolir, porque se der a grande enchente. Mas estão vendo na notícia, está havendo enchente em todo o mundo. O difícil é resolver a tragédia do cotidiano. É aí que nós temos que nos concentrar, porque a máxima tragédia, a gente não tem condições de saber. E quem é que vai garantir que este muro, quando acontecer a grande enchente, as comportas vão estar funcionando, o cara que movimenta a comporta vai estar no lugar? Bom, como ninguém queria derrubar um muro, para não ser um muro que fosse pichado e tudo, a gente desenhou um muro d'água, onde a cortina da água está sempre voltando. E esta é a orla do Guaíba, que a gente está redesenhando para ocupar como um parque. E este é o banquinho do Milor, que foi inaugurado esta semana no Rio. A verdade, essa ideia desse vazio, veja, é uma coisinha simples. Mas este vazio era para mostrar o vazio que o homem mais inteligente do Brasil deixou. Esse é um projeto aqui em São Paulo, duas moças extraordinárias que estão fazendo o Museu da Pessoa. Elas recolheram mais de 30 mil depoimentos de pessoas.
E uma hora elas me procuraram no sentido de fazer um espaço físico, porque até então eles tinham um museu digital, depoimentos. Aí a gente desenhou uma praça de areia e a impressão digital, de cada pessoa. E esse labirinto são os depoimentos. Na moldura já são os depoimentos organizados, as grandes mulheres, os grandes empreendedores. Então você teria a surpresa de andar e ver o depoimento acontecendo nesse labirinto. E a areia também tem uma relação com ampulheta. Então, é o Museu da Pessoa. Espero que aconteça aqui em São Paulo. Nós estamos com um problema de área. Isso foi em Florianópolis, onde a gente propôs uma solução hidroviária. Em vez de encher de carro, nós propusemos o vaporeto. O vaporeto, quem conhece Veneza, eu não conheço coisa que funcione melhor. Você não espera mais do que 10 segundos para desembarcar ou embarcar. E tem ondas grandes, porque passam navios de cruzeiro, todas aquelas marolas, eles conseguem operar. Por que uma cidade de Florianópolis não pode ter um transporte por vaporeto? Por que o Rio de Janeiro, que tem uma massa líquida enorme na barra, que corre paralela ao oceano, por que não fazer o transporte por vaporeto? E esse é o projeto que a gente fez para a Cidade X, do Eike Batista. Que era uma ideia, fazer uma cidade onde você não tinha nada, não tinha história. A única coisa que tinha um terreno e não tinha gente. O único problema era que a terra estava, o lençol freático estava muito baixo e a terra precisava ser preenchida de 1 metro. Eles queriam trazer terra de fora. Daí a gente propôs, não, vamos cavar e criar a terra. Vamos desenhar com a água. Esse é um mercado que a gente desenhou para Macaé. E as ruas na Cracolândia, aqui a gente começou o desenho das ruas portáteis. Por que rua portátil? Porque ali, aqueles prédios amarelos, estão as principais âncoras culturais de São Paulo. Então, a Pinacoteca, o Paulo Mendes da Rocha, a Estação da Luz, com o Museu da Língua Portuguesa, e a Sala São Paulo. Mas ninguém quer viver ali, porque não tem vida à noite. Então, a ideia era trazer vida, trazer rua com vida. E a gente se baseou no Buquinista de Paris e redesenhamos esses abrigos. E com isso a gente criou a rua portátil, abrigo de ônibus, banca, estação de trabalho, hotel para aeroporto, lugar, e o próprio carro, que foi uma consequência disso. Essa é a proposta da rua portátil lá no Rio. A gente já fez os protótipos durante o Festival de Teatro em Curitiba para mostrar como seria. E é bonito, não é ela tem a iluminação, LED, você pode pôr coisas de qualidade, café, o que se quiser. Bom, estou encerrando. Em 97, eu estava no governo do Estado e nós organizamos os Jogos Mundiais da Natureza. Era o único ano que não tinha Olimpíada, que não tinha Copa do Mundo, que não tinha Jogos de Inverno nem Jogos de Verão. Então tivemos que fazer em 6 meses e organizamos, 60 países participaram, 120 canais de televisão, e não gastamos um tostão em estádios e ginásios, porque era tudo na natureza. O balonismo, as provas eram a escalada do cânion, ciclismo. Então,
não usar, não gastar muito é muito importante. E aqui, o Paraná tem 399 municípios. Então tem município de 3 mil habitantes que jamais terá um teatro, é muito caro. Então nós bolamos uma coisa, um comboio cultural, reciclamos 10 ônibus, um ônibus para teatro, um ônibus para ópera, um ônibus para dança. E esse comboio percorreu o estado do Paraná durante 5 anos, com uma média de 1.500 espectadores. Bom, para encerrar, antes das perguntas, eu quero dizer uma coisa. Uma das frases que eu mais gostei, quando eu vi no México, numa pracinha, estava escrito assim: "Más vale la gracia de la imperfección do que la perfección sin gracia". Então, a gente tem que ter um compromisso com a simplicidade e a imperfeição. Você pode escrever um tratado completo, como nadar. Desse tamanho o tratado. Movimente os braços e as pernas ao mesmo tempo. Mas, de repente, se mergulha na água, poxa, era tão simples. Então, inovar é começar. Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Se você quer criatividade, corte um 0 do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros. Agora, se você quer solidariedade, assuma a tua identidade e respeite a diversidade dos outros. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho dito isso em muitas ocasiões. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu consegui realizar muitos sonhos na minha vida. E eu sempre procuro, quando eu vou a uma cidade conversar com o prefeito, ele começa a me contar os problemas, e eu pergunto: muito bem, mas qual é teu sonho? Porque se ele não tiver um sonho, né, e o sonho, se você quer fazer acontecer, você tem que propor um cenário, uma ideia, um projeto, que todos ou a grande maioria entendam que seja desejável. Daí eles vão te ajudar a fazer acontecer. Então, eu tive muita sorte na vida. Quando eu digo sonhos, eu não me refiro a sonhos políticos ou sonhos profissionais. Eu larguei política há 12 anos, não pertenço a partido, estou feliz da vida. Mas eu me refiro a sonhos comuns, assim, casar com a mulher que você gosta. Você ver o casamento de uma filha ou de um filho, ou uma conversa entre amigos, ter a chance de ter uma conversa de amigos. Então, todas as vezes eu aprendi uma coisa. Quando você não consegue realizar teu sonho, não precisa se frustrar. Você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta e te cutucar e dizer: está lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Essa você não pode perder. Muito obrigado. Obrigado.